O crédito privado para financiamento do agronegócio segue em expansão. O estoque de títulos como cédulas e produto rural, letras de crédito do agronegócio e certificados de recebíveis do agronegócio chegou a mais de R$ 1 trilhão até setembro, um crescimento aí de 22% em 12 meses, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. Vamos entender o que explica esse avanço e o papel desses instrumentos do campo com o advogado e tributarista Leonardo Hasler, que já está aqui com a gente. Hasler, está por aí, gente? Estou aqui. Temos Hasler. Por um momento achei que você não estivesse aqui ainda. Bom dia, Hasler, tudo bem? Estou por aqui sim, Carol. Muito bom dia a toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Não levou falta hoje. Hasler, ainda bem, porque é assunto importante para a gente esclarecer aqui para quem nos acompanha, né? Hasler, o crédito privado vem ganhando espaço no agro. O que está por trás desse avanço aí tão expressivo nos últimos 12 meses? Bom, Carol, nós vimos duas matérias aqui que trouxeram um comparativo, né, entre essas questões do aumento dos créditos e também as questões dos subsídios, né, da pior crise do crédito quando se fala em termos de empréstimos, né? Só que a boa notícia é que esse boletim mostra que, na margem, o volume cresceu, né, sobre agosto, sobre setembro, o que indica tendências não apenas a efeitos pontuais de safra, né? Existem três motores por trás desses avanços, né? Primeiro, a padronização e a segurança do registro, a atratividade para o investidor, pessoa física e institucional, e a capacidade de as instituições financeiras aqui reaplicarem os recursos das letras de crédito agrário diretamente no crédito rural de forma ágil e escalável, né? Do ponto de vista de políticas públicas, o desenho atual de incentivos explica parte desse sucesso, né? Porque a isenção para LCI e LCA ajudou a formar uma base ampla de investidores, gerando o que chamamos de funding, né? Relativamente barato e estável para o setor tanto imobiliário quanto agropecuário, né? E quando olhamos o dado de reaplicação das letras de créditos agrários em crédito rural, isso ultrapassa 300 bilhões, ou seja, fica claro o ganho de causalidade entre captação e desembolso no campo, direto, né? De forma direta ali para o produtor, né? Nos últimos meses, e é importante mencionar isso, né? Houveram movimentações no Congresso e no Executivo para alterar esse regime de LCI e LCA. E isso é um grande problema, porque o Ministério da Fazenda já ventilou inicialmente a cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos desses papéis como alternativa alta do IOF. E preocupa muito, porque nós estamos vendo uma performance, ou seja, uma alternativa que se criou para trazer dinheiro ao campo, né? Esse crescimento acelerado dos títulos privados dedicados ao agronegócio, ele revela mais que profundo, né, em expansão numéricas aqui, né? É uma mudança estrutural no financiamento do setor. E isso é justamente a ideia aqui que trouxe ao Ministério da Fazenda vontade de tributar essas letras de créditos agrários, né? Porque quando se observa o panorama atual, fica muito claro que o agro brasileiro descobriu ou redescobriu um mecanismo eficaz de captação de recursos privados equipado com regras mais claras, menor dependência de subsídios diretos e acesso a mercados que antes privilegiavam apenas setores financeiros ou imobiliários, né? Esse canal ele não é retórico, né? As LCAs, os CRAs, o que chamamos de CRA, os FIAGROS, os demais instrumentos estão funcionando como verdadeiros motoristas do financiamento rural, criando liquidez, diversificando riscos e reduzindo a exposição ao crédito tradicional e dirigível, né? Agora, a proposta, ainda que talvez bem intencionada do ponto de vista arrecadatório, de tributar LCI e LCA, isso sim, um risco real para todo esse ecossistema que se criou. Em primeiro lugar, né, quando oneramos a remuneração líquida desses papéis, automaticamente reduzimos o apelo para os investidores, pessoas físicas, né, que são essa via natural dos novos recursos, né? E quando isso acontece, recaímos rapidamente em dois efeitos. Ou ele migra para ativos menos líquidos,
ou com maiores riscos, ou então simplesmente deixa de aplicar. Isso diminui o volume do funding que chega ao produtor rural. Em segundo lugar, também, Carol, o custo de captação para os bancos sobe. Invariavelmente, esse aumento é repassado para a ponta produtora. E no cenário do agronegócio, qualquer elevação de custo, de crédito, corrói a margem e reduz a competitividade internacional do produtor brasileiro. Então, em vez de tributarmos eficiência, deveríamos reforçar os instrumentos que permitem aqui o setor sustentável crescer enfim, exportar e ter maior competitividade internacional. E esses instrumentos, né, como a CPR, a LCA e os CRAs, né, muitas vezes parecem distantes do produtor. Você pode explicar para a gente de forma simples como cada um deles funciona e para que servem? Bem, hoje o que a gente tem aqui como letra de crédito agrário, né? Então, essa é uma modalidade de investimento a qual se tem a perspectiva do agronegócio, ou seja, safras, propriedades, tudo isso trazem a segurança desse investimento. E, obviamente, como são letras de créditos agrários, elas remetem-se esses investimentos ao produtor, ou seja, fazem com que as instituições que estão aqui lastreando no campo essas letras de créditos, eles refaçam essa aplicação aos projetos agrários que ali nós temos. Então, são várias instituições que possuem esse e várias instituições de não só apenas bancos, né? Nós temos grandes outras instituições de investimentos que também produzem tanto as letras de créditos agrárias quanto letras de créditos imobiliárias, que também acabam sendo boas alternativas aqui para o produtor rural se tratando de imóveis, e ainda os FIAGROS, né, que são os fundos destinados também ao agronegócio, que possuem outra forma de lastrear. Mas todos estes, Carol, é importante que nós mencionamos, alternativas ao financiamento do agronegócio. Então, são grandes possibilidades que os investidores, pessoas físicas que não são do setor do agronegócio, encontram uma segurança dentro da operação lastreada pelo agro para ter aí seus rendimentos e automaticamente financiar os produtores. E o produtor rural que busca financiamento precisa ter atenção a que pontos antes de optar por um crédito privado em vez dos tradicionais bancos públicos? Tudo vai estar, né, nas regras desses fundos ou das próprias letras de crédito, né? É sempre bom o produtor rural olhar atentamente a esses contratos, porque a diferença aqui ela vai estar onde? Na taxa ou do recebimento ou na taxa de prazo aqui aplicado. E qualquer alteração disso, infelizmente, redireciona as margens postas pelo agronegócio. Então, sempre bom procurar estar atento aos contratos aqui das instituições bancárias para verificar as melhores taxas de condições de pagamento e retorno, com certeza. Rosler, na prática, o crescimento desses títulos traz benefícios para o campo? Isso pode significar mais acesso ao crédito ou ainda tem barreiras? Isso sim certifica um novo acesso ao campo, traz um desafogo ao crédito, né? Porque é mais dinheiro aí para as operações do campo. Obviamente que o que traz de alerta aqui? Traz de alerta essa intenção do governo federal em tributar essa que foi uma solução criada pelo campo aqui para irrigar mais dinheiro frente a essas taxas altíssimas que estamos vivendo. Então, essas incertezas aqui, elas afetam decisões de longo prazo, né? Tanto produtores, investidores e emissores passam com razão, né, demandar prêmios maior por risco de mudanças de regras, o que significa estruturação mais caras, prazos menores e um menor horizonte de investimento. Então, é esse o risco que nós estamos correndo hoje frente à questão do aumento do IOF, e essas letras de crédito parecem ser uma alternativa que gosta muito o ministro da Fazenda.
E olhando um pouquinho para o futuro agora, o crédito privado tende a continuar crescendo no agro? O que pode impulsionar ou frear essa tendência? A tendência são justamente as políticas públicas, Carol. A alta dos juros não me parece que teremos uma solução, pelo menos a curto e médio prazo. Então, esses créditos privados, eles se tornam, sim, as grandes alternativas, mas dependendo dessas políticas públicas que são direcionadas. Porque se tivermos alguma política que altere a tributação, o recado é claro. Menos fundos direcionados ao campo, menor inovação, menor expansão produtiva. A minha convicção ela é clara. A tributação proposta para as letras de crédito, de fundos do agronegócio, ela representa um retrocesso. Não porque são instrumentos perfeitos, né? Até porque não são, mas porque são ferramentas que funcionam bem no momento e cumprem um papel estratégico no financiamento do agro, né? Se algo deve ser feito aqui, que seja um aperfeiçoamento regulatório, trazer maior transparência, critérios de rastreabilidade dos recursos captados e principalmente as da aplicação do setor. Mas tributar, no atual estágio, é desmontar parte desse motor que nos permitiu atingir esses números inéditos aqui na captação privada, né? E para o empresário do agronegócio, a mensagem é para ficar vigilante, né? O crescimento dos instrumentos de mercado trouxe conosco ganhos de previsibilidade, acesso e escala. Mas não podemos deixar que o incentivo seja tratado como uma despesa descartável pelo governo federal. É isso, Rosler. Obrigada pelas informações e até a próxima. Muito obrigado, Carol, nossa equipe, nossos telespectadores. Uma ótima terça e uma ótima semana para nós. Obrigada pra gente.